Olá, aqui é Márcia Maria em mais um programa Simples Assim, porque a vida, ela não é complicada, ela é simples. Creia, acredite. Eu estou aqui com uma convidada muito, mas muito especial. Ela tem uma história de vida difícil, mas de superação. Nessa história de vida, você vai acreditar, porque ela está aqui, que milagres existe e sempre existirá enquanto estivermos aqui nessa terra. Roberta, que prazer enorme. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Vim lá de Bertioga para contar um pouco da sua experiência. Você é um milagre vivo, né, Roberta? Sim, sim. Márcia, muito obrigada pelo convite, né? Estar aqui para mim hoje é uma honra poder contar um pouco, né, da minha história, que olhando assim para trás é um pouco triste, mas hoje, né, é uma história de superação e incentiva assim muitas pessoas a confiarem, a acreditarem que milagres existem e a minha vida é um milagre e hoje eu tô aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Está Roberta, ela é adventista do sétimo dia e a Igreja Adventista tem um programa maravilhoso chamado Desbravadores. E dentro desse programa, são programas que as crianças entram a partir dos 9 anos e elas ficam até os 15 anos. Lá elas aprendem de tudo, é algo muito gostoso, né, Roberta? Sim, sim, tudo É começou uma ali. amizade sadia, né, e não são todas as igrejas que têm, mas a maioria das igrejas grandes, porque você tem toda uma estrutura por trás, né, mas é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, coloque seu filho, procure uma igreja adventista, procure saber se lá ela tem os aventureiros, porque os aventureiros começam com 6 aninhos de idade, depois, aos 9 anos, ela passa para os desbravadores. E é assim, maravilhoso. Conta um pouquinho dessa época aqui dos desbravadores, Roberta. Então, eu nunca tive contato com igreja, né, minha família nunca foi de igreja nenhuma, mas eu fui criada com a minha avó, né, praticamente, assim, fui criada Aham, com ela. E tinha uma moça que passava na rua, né, era uma missionária, né, entregava panfletos, aham. livros e quando ela me viu na casa da minha avó, ela apresentou o clube de desbravadores, né, para minha avó. As pessoas acham que o clube de desbravador é algo assim condicionado à religião e à igreja não, mas E é não é, aberto, né? né? É aberto. Você aprende sim de Deus, você aprende sim de religião, mas quando você Não é nada imposto, não né, é não nada. é imposto, Não né, é isso é bom deixar bem claro, não é imposição. Você tem um ambiente saudável, você aprende que existe um Deus, né, mas é assim, você com te ninguém obriga a te nada, obriga né? a nada, ninguém vai falar que a tua denominação está errada, Exatamente. nada. Tanto é que você é da religião espírita, né, Isso. na Na época, época e nunca foi discriminada, né, não é isso, Roberta? Conta. Ao contrário, eu Aham. fui muito acolhida ali, então não é algo assim só para os adventistas, não é aberto, É e você aberto. não aprende só, você aprende sim a palavra, eles ensinam, ajuda, né, dão instruções pra gente, mas você aprende várias coisas, a A sobreviver, digamos sobreviver, porque assim, armar barraca, aprender a dar nó, aprender a acender Fazer fogo, fogo, não é exatamente, verdade? acampar no meio do mato. E assim, Aham. eu acho que eu sou o que eu sou, assim, tão ativa, porque eu tive essa experiência com o Clube de Desbravador. Foi uma época maravilhosa, eu sinto até saudade quando eu falo. Então, eu entrei na época, né, tinha acabado de fundar o clube, né, no Aham. ano de 98, então tava de 8 para 9 anos, né. E aí eles conseguiram, né, eu era mais nova, mas aí conversaram: "Ai, deixa ela aí e tal", e aí Aham. eu fui para o Clube de Desbravador. Não era adventista, eu não ia para a igreja, eu não frequentava a igreja, eu ia para o clube, né, minha avó, ela arcou com todas, né, com Aham. tudo lá, os acampamentos, uniforme, essas coisas, e aí eu fui uma desbravadora bem ativa, Marcia, eu fiz vários acampamentos, aprendi muitas coisas, eu carrego um triângulo aqui no meu peito ainda. Ai, de fato, os desbravadores, assim, é algo
É algo mágico, assim como os aventureiros, é algo mágico e eu digo a você mãe, você pai que está nos assistindo, se você tiver a oportunidade, coloque os seus filhos no clube dos aventureiros, se for menor de 9 anos, ou nos desbravadores. Agora, Roberta, você saiu do clube, não deu continuidade, porque com 15 anos você passa para uma outra categoria, não é que você é expulsa do clube, você passa Exatamente. para uma outra categoria, que é uma categoria de mais responsabilidade, né, tal. E aí você saiu, e nesse período que você saiu, você se deparou com amigos que não, enfim, amigos de infância, Isso. só que eles eram usuários, né, de droga, e aí te ofereceram, conta um pouquinho de uma forma bem rápida essa história. Sim, então eu fui uma desbravadora bem ativa até os 15 anos, aonde eu passava para diretoria, né, ou eu não poderia mais ser, Sim, a desbravadora em si, não é como você falou, não fui expulsa não, é só não quis sim, dar continuidade. exato. Então, com 15 anos, eu atingi essa idade, eu não quis dar continuidade, até porque eu não era adventista, eu tinha outra religião, eu tinha outras Sim. prioridades na época, né, Aham. eu praticava muito esporte, então eu dei prioridade para o que eu gostava, que era o esporte, o vôlei, as lutas que eu fazia, enfim. E aí Inclusive você é medalhista, não é sim, eu isso? tenho várias medalhas, troféus de quando eu lutava, eu tinha uma vida bem bacana, né. Aham, E aí passou dos 15 para os 16 anos, eu estava treinando na praia como de costume, dia de domingo, né, aham. jogando um vôlei lá, e chegou esses meus amigos, que eram amigos de infância, e eu também nem sonhava que eles eram usuários de droga, porque eu não sabia. Sim. Eu não sabia nem o que era droga, nunca tinha Aham. tido instruções sobre o que era e Você tal, nunca teve assim, o contato nunca tive familiar, contato porque às vezes a familiar pessoa tem o sim. contato: "Ai, meu primo, ai, meu irmão", ou "Ai, meu pai é usuário dentro de casa", então você tem um contato. No teu caso, Eu você nunca nunca teve, tinha tido né. contato Aham. algum com droga, Certo, eu não sabia nem o nome da droga, pra ser bem sincera. certo. E ali, aquela conversa, pra conversar, me ofereceram pela primeira vez. De primeira, eu não aceitei, me ofereceram na segunda vez, também não aceitei, mas nem de tanto insistirem. Na terceira vez, eu tive a infelicidade de ter o contato com a droga pela primeira vez, Márcia, Aham. e bastou um único O único contato para contato mim foi a perder primeira. praticamente quase a minha vida toda nessa situação. Aham. Vamos para a próxima foto? Então você sai dos desbravadores para cair na Cracolândia de São Paulo, Cracolândia, né. né? Ah, Aqui, né, exatamente, Cracolândia. ali aqui esse lugar onde tem muitas vidas e sonhos destruídos, pessoas extraordinárias, pais, mães, avós, tios, irmãos, que por conta de uma escolha errada se deparam hoje nessa É, situação. eu sempre falo assim, Roberta, que Deus ele nos perdoa. Quando nós vamos até Deus e pedimos perdão, ele nos perdoa. A questão é que fica a consequência. Então você tem uma consequência aqui, porque para você sair, muita gente aqui, eu tenho certeza que tentou sair, né, e não conseguiu, né? Porque esse passa a ser o mundo deles, né? A pessoa E você vive para viveu com isso, é. isso, você viveu isso, né. Eu queria que você desse olhasse para essa câmera aqui e falasse para os jovens, o que é a droga? O que você viveu, né, o que você viveu antes e o que você viveu depois. O que você viveu quando você era desbravadora e o que você viveu aqui. Mas nesse entre o desbravador e aqui, você teve um período de prazer. Então é Exatamente. isso que eu quero que você fale nessa câmera. Primeira coisa, jovens, jamais subestimem o poder do vício. Não tem essa de que eu vou usar só uma vez, só vou experimentar. Não. A partir do momento que você tem o primeiro contato, seja lá com o álcool, com a droga, com o cigarro, ali você já está correndo o risco de parar nesse lugar. No começo, é tudo legal, porque se eu falar para você, que a droga é ruim, não, ela não é ruim,
Entre aspas, aparentemente, porque se fosse tão ruim, não existiria pessoas naquele lugar. Mas é pura ilusão, é um prazer momentâneo. No começo foi tudo legal, foi tudo maravilhoso. Eu tinha acesso fácil, os amigos vinham, me ofereciam, então nunca faltava. A ponto de você ficar tão viciado, que aí de repente eu para obter a droga, eu passei a vender minhas coisas, eu passei a fazer coisas horríveis, porque é aquilo, o inimigo coloca aquilo de monte pra você, de repente ele tira. Quando ele tira, você tá tão viciado a ponto de você cometer loucuras, nas quais eu cometi, e parar naquele lugar. Então, assim, parece ser legal no começo, dá um prazer no começo, sim, mas as consequências, elas são, elas são muito ruins, elas são, assim, verdadeiras, as consequências, assim, a droga ela te tira tudo, ela tira seus sonhos. Quantos sonhos eu tive que enterrar? Quase perdi minha vida várias vezes. Quantas oportunidades eu perdi, quantos empregos eu perdi, porque a partir do momento que você tá viciado naquilo, você só vive para aquilo. Você só quer aquilo. E assim, o vício das drogas, ele rouba de você a sua identidade, a sua dignidade. Então, assim, é algo que não dá para brincar de verdade. Evitem o primeiro contato. Não existe isso de "Ah, eu vou usar só hoje, eu vou usar só uma vez". Não. Se você estiver ouvindo essa mensagem, ou conhece alguém que está passando pelo mesmo problema, de repente aparece uma situação dessa, negue, porque eu sou experiência viva de que o vício quase me levou. E se hoje eu tô aqui é porque Deus teve muita misericórdia de mim e também eu acredito que o clube de desbravador teve uma importância, teve assim, uma influência muito grande na É, minha então, vida. porque você disse para mim, Roberta, que o tempo inteiro você clamava a Deus, né. Agora aonde você conhecia esse Deus? No clube, Clube. né. E eu sempre digo assim, é que quando uma coisa é você falar: "Ai Senhor, eu queria sair dessa vida", mas outra coisa é a tua alma clamar a Deus, porque Deus ouve, né. Então, quando você clama, não tem como Deus não ouvir e não tem como ele te tirar da lama, ele te tira da lama, né. Sim. Mas aí vem aquela questão que você falou: "O tempo inteiro eu clamei". E você clamou, e aí você falou: "Olha, Márcia, eu clamei por 17 anos". Quer dizer, a melhor fase da tua vida, né, hoje você poderia talvez ser uma medalhista, né, na área do Sim, esporte, enfim, mas o importante é que você está aqui, sim. né. E o melhor espera, que é a vida eterna, né. Isso que é bom dentro da fé, que eu sempre falo, a fé ela é maravilhosa, porque você cai, você quebra, mas o nosso mundo não é aqui. Então, por pior que tenha sido a nossa escolha aqui, a gente sabe que Jesus vai voltar e quando você pede perdão e ele te tira da lama, você tem não a culpa do passado, você tem as consequências do passado, Exatamente. mas a culpa Jesus perdoou. Aí você tem a esperança do futuro, Sim. né. Então você ter esse privilégio de falar: "Não, eu vou passar para as pessoas que elas não precisam, para que elas não sofram o que eu sofri", porque 17 anos não é 17 dias, né, Roberta? Sim. E isso é bem bacana de você ter falado, porque muitas das vezes eu me perguntei: "O que que teria sido de mim? Meu Deus, eu poderia ter sido uma medalhista, uma médica, uma professora", e às vezes vem essa tristeza, Que bate é a essa culpa, que é culpa a na culpa, gente, né. aham, que o Hum, inimigo fica te isso, implantando, que é justamente para você cair numa depressão e voltar voltar. para o vício, né. Só que nada se compara com a glória que há de vir e com o que eu vivo Exato. hoje, porque tudo que eu perdi, o tempo que eu perdi, eu tô aqui viva, eu posso recuperar tudo de novo, eu posso Sim, estudar, eu posso arrumar um emprego legal, eu posso fazer algumas coisas, mas a minha identidade, ela voltou, a minha sim, a dignidade voltou, o que eu dignidade, né. perdi, hoje eu tenho de volta o tempo, beleza, a gente vai
consegue tudo de novo. Mas a minha identidade de eu olhar para o espelho e falar: "Essa é a Roberta, isso não tem Sim. nada que pague". E a esperança de que não importa o tempo que passou, importa agora é o que vai vir. E eu creio que mesmo que eu pudesse estar destruída, vai ter sim um momento, um lugar que eu vou ser transformada e que ali eu vou viver e vou perguntar para Deus o porquê e eu vou ter todas as respostas de tudo que eu tenho para Sim, perguntar. mas aí é muito interessante, Roberta, dentro do que você falou, a gente deixar bem claro que, eh, tudo é nossas escolhas, então você Sim, fez uma escolha errada e você pagou o preço. Passa outra foto para nós, Lu, dela. Aqui é você, né, quantos sim. quilos você acha que você estava Eu aí? estava com 38 quilos. 38 quilos. Aí passa outra para mim. Aqui é você também, bem Sim, sim, bem magrinha, magrinha, uns né. 40 e poucos quilos nessa Aham. época. Diante dessa questão, dessa escolha, você pagou um preço. Sim, Então, diante desse preço, dessa dor que você carrega, lembrando que é uma dor que você carrega, porque você olha para trás e fala: "Poxa vida, poderia ter sido evitado", mas a culpa, ela foi eliminada, porque você tem a convicção de que Deus te perdoou. sim. Então, o que nos conforta porque todo mundo erra. Nossa, quando eu olho para trás, eu falo: "Meu pai, como eu errei", né. E aí vem aquela questão da culpa, e Jesus ele fala justamente isso: "Filho, vinde a mim, que eu carrego o teu jugo", quer dizer, o meu jugo, que é aquele peso, que é aquela culpa, ele carrega, né. Mas você tem a certeza de que ele mesmo disse: "O nosso mundo não é aqui, o nosso mundo é lá". Então você é um milagre, né, Roberta, Sim, porque você conseguiu sair do crack. Aliás, você não, Cristo conseguiu te sim. libertar. Amém, glória a Deus. Conta para mim, conta para o público aqui que o dia que você clamou para Cristo e no dia seguinte o que é que aconteceu? Gente, lembrando que o clamar, eu entendo, quando você contou a história para mim, eu fiquei imaginando você. Eu fiquei imaginando aquela cena de você, no teu desespero, você clamar de dentro da alma, você queria se Sim. libertar. Então conta aqui como é que foi esse dia. É, eu nunca tinha ido pra igreja, né, como eu falei, eu só ia para o clube, né. E, assim, o mais impressionante é que durante esses 17 anos, como eu dormi muito na rua, eu sempre procurava uns lugares, assim, mais fechados e isolados, onde ninguém ia pra mim dormir, porque por ser mulher, eu estava correndo risco de várias coisas. Sim, E eu sempre toda vez que eu ia dormir, eu orava, falava nem conhecia Jesus como eu conheço hoje, mas falava: "Jesus, me protege, por favor, que hoje seja o último dia, que amanhã eu consiga que eu pare de usar droga". E eu fui pedindo. E eu poderia ter desistido, porque eu orava, no outro dia eu estava fazendo as mesmas coisas, as mesmas escolhas. Mas teve um dia, eu nunca vou me esquecer, e se passaram já 2 anos, e aqui eu estou, que eu clamei tanto, eu cheguei até questionar a Deus, eu levantei da cama bem, assim, agitada, falei para o meu filho, para o meu esposo, falei: "O que que tá acontecendo? Se esse Deus que vocês falam, que a gente fala, é um Deus que perdoa, é um Deus que liberta, e eu não tô liberta, eu tô orando e eu não tô conseguindo, então será que esse Deus é mentiroso?". Olha a loucura onde chega o desespero, porque eu tô orando e eu não tô conseguindo. E aí o meu marido falou: "Roberto, olha, eu acredito que Deus não vai levar em consideração isso". Meu filho falou: "Mãe, por favor, vai pedir perdão pra Deus". E eu lembro que eu não orei, eu clamei de joelho, e eu lembro que eu falei: "Senhor, eu tentei de tudo", porque eu tentei até tirar minha própria vida, hã. eu nunca consegui. "Senhor, eu sei que eu não vou conseguir sozinha, Senhor, por favor".
olha para mim como o Senhor olhou para Maria, como o Senhor olhou para o Bartimeu, como o Senhor olhou a Bíblia ela fala de muitos personagens no qual o Senhor libertou, eu não sou diferente deles, meu Deus, eu tô aqui, eu acredito no seu poder, me liberta por favor, eu não vou conseguir sozinha, se o Senhor achar algo de bom em mim, meu Deus, por favor, pegue isso e trabalhe, mas me tire dessa vida, eu prefiro morrer. Eu falava: "Deus, o Senhor me leva". O desespero era tão grande, Márcia, que tinha Aham. dia que eu falava assim: "Deus, tira minhas 2 pernas, pra mim nunca mais descer naquele lugar". Olha só o Aham, o desespero. E eu desespero. falava: "Deus, eu prefiro morrer, mas por favor, Senhor, me liberta". E eu questionei a Deus, eu questionei, mas foi um Sim, tete a tete. Falei: "E aham. aí, Deus, eu tô aqui, eu tô aqui". Esse foi o último dia. No outro dia, irmã, eu acordei e eu não senti vontade. Eu não senti vontade, porque eu tentei muitas das vezes lutar com as minhas próprias forças, mas desse dia até então, a vontade eu acordei e eu não quis mais, eu não desci mais naquele lugar. E eu passei por um certo tempo sem sentir vontade, daí depois as vontades começaram a vir, aí eu comecei a Aham. usar umas táticas, algumas coisas que eu fui aprendendo no tratamento, e aí eu precisei lutar. Mas de início, até um pouco mais de um mês, a vontade ela Aquela simplesmente abstinência louca, sumiu de né, mim. e não O meu esposo teve ele falava assim: "O que que tá acontecendo, Roberto?" Ele: "Olha, eu tô surpreso com você", assim, a felicidade a voltou, assim, na felicidade, minha né, casa, né, o foi muito lar, bom. né, o lar de volta, né, a Roberta De de volta, volta. né. Então, gente, Deus existe, o milagre existe. E quanto a essa questão da Roberta ter questionado Deus, sabe, Roberta, é algo que as pessoas falam assim: "Ai, eu não posso questionar". Não, Deus fala: "Ei, venha, converse comigo, arrazoe comigo". Deus, ele quer que você converse com ele. Ele sabe qual é o nosso problema, mas ele precisa que você queira conversar, ele precisa que você queira sair, né. E eu acho lindo, essa questão de você estar aqui e falar: "Gente, eu venci". É óbvio, né, Roberta, que é toda uma caminhada agora, Sim, com até Jesus certeza. voltar vai ser uma luta, né. É igual eu, por exemplo, eu era viciada em Coca-Cola. Você vai falar para mim: "Ah, Márcia, não tem nada a ver". Não, Não gente, tem. quando eu vejo alguém bebendo uma Coca-Cola, no calor, geladinha assim, não, eu falo, já tá me dando água na Sim, boca. Então é assim, o vício, ele você vai ter que controlar sempre, né, sim, então é igual você falou, você vai ter que ter sempre as armadilhas ali, como você fugir, como exatamente. não, para você não cair. Porque o próprio Deus também fala: "Cuidado para que você que está em pé, cuidado Cuidado pra para que não caia". E também ele nos orienta para que quando para a gente fugir das tentações, sim, né, então é igual a gente estava conversando, olha, determinados lugares você não vai, porque você exatamente. sabe que o perigo está ali. Então você reconhecer, nós reconhecermos a nossa vulnerabilidade, é nós não desafiarmos a Deus, não é Exatamente, verdade? com certeza. É um processo, não foi algo de imediato. Ah, eu cheguei, conheci a igreja adventista, retornei, né, depois de 17 Aham. anos eu conheci, e não foi assim, eu cheguei e as coisas Sim, mudaram, não, não, foi um é processo, um e eu vivo esse processo. processo até hoje. Tem lugares que eu não vou pisar, porque eu não confio em mim, eu Sim, vou evitar. Tem isso é pes tem sabedoria, isso é pessoas que eu não vou sabedoria. visitar, eu vou ter que mandar outras Sim, pessoas, eu sim, gostaria muito, mas eu sei que eu vou encontrar aquilo que vai me tentar, e eu não posso exato. brincar com isso, Não irmã. pode e outra, a própria Bíblia o próprio Cristo fala, ele nos aconselha, pra que a gente tome cuidado conosco mesmo. Nós temos que desconfiar de nós mesmos, né, e temos que nos apegar e grudar nas mãos dele. Então, você tentar, que é você se colocar em perigo, você está desafiando o Ah, próprio Deus, Criador, com né, porque certeza, você está irmã. indo contra
aquilo que ele fala. Cuidado, é você estar afrontando até o inimigo, porque o teu inimigo, Satanás, ele se desfaz de va se desfaz não, ele se faz de várias formas, né. Então ele se faz através de um ambiente legal, gostoso, tranquilo, e aí ele te empurra ali, e aí você consciente de que se qualquer deslize, você pode voltar, então você ir lá é você estar se colocando na Exatamente. mão do inimigo, né. Sim, e aí não dá pra chorar depois, porque Não dá, nós não tem nós seres como. humanos temos esse péssimo hábito, né, de, procurar certas coisas, quebrar a cara e depois voltar culpar a Deus ou culpar todo mundo, mas menos É você, menos né. a gente, então essa coisa de nós sempre nos Exata colocarmos como vítima, é igual no caso de Adão e Eva, né, então Deus falou: "Olha, é interessante as pessoas conhecerem a história, Deus havia avisado: "Olha, tem um inimigo que ele vai vir, ele vai tentar vocês, cuidado, não caia, mantenham-se sempre juntos". E aí o que que aconteceu? Se afastaram, né, se afastaram e ali Eva se deixou levar pelo pelas encanto, ela dialogou com o inimigo, né, então, não deu a devida importância aos conselhos divino. e aí depois ela botou a culpa na serpente e Adão botou a culpa na mulher. "A mulher que me destes, que me fizeste Então, de comer, uma certa forma, Adão, ele colocou a culpa em Deus. "Ó, foi a mulher que o que tu Senhor me me deu". deu". Então, assim, você vê que a história ela se repete. Nós erramos, nós fazemos nossas escolhas erradas, e aí depois o que sobra para nós é o lamento, e como a gente não assume, a gente fala: "Senhor, a culpa foi tua, Senhor, ó". Não, eu sou assim, eu nasci É. assim, né. Então, Deus ele é maravilhoso, ele está pronto a nos perdoar, como ele nos perdoa, quando nós vamos até ele, né, isso é maravilhoso. Você é uma prova de um milagre, você é uma prova Sim. de que o nosso Deus, ele não olha para o nosso passado, ele não olha para escolhas que fizemos, ele simplesmente fala: "Filho, eu Eu tô tô aqui. aqui". Você se sente abraçada? Eu me sinto abraçada, eu me sinto abençoada, sabe, não puxando pra mim: "Ah, eu sou melhor que ninguém", não, imagina, mas eu me sinto tão amada, um amor incondicional, porque quando eu olho pra tudo que eu já fiz, até eu sinto vergonha. Aí eu olho pra Deus, porque ele é o único que sabe de coisas que eu nunca contei pra ninguém. Exato. E ele não te julga, pelo contrário, ele não te dá um conforto no Ele me coração, você não ele sente uma Ele paz? Ele esqueceu não de tudo, julga. ele deixou pra trás. E hoje eu me sinto amada, eu não me sinto mais sozinha. Quando eu Sim. tô triste, eu sei que eu vou ali pra oração e eu sei que ele vai me escutar e ele vai me confortar. Então, assim, eu me sinto, assim, muito amada e muito valorizada, porque só um Deus de um amor tão grande que é capaz de olhar para aquela vida destruída e falar: "Não, Destruída. aquela ali eu Sim. amo, é um filho amado e aquela alma tem valor". Porque é interessante, Roberta, porque aquela Lu, põe para mim de novo, volta na Cracolândia para mim, por favor. Aqui, todos esses que estão aqui, para você que está assistindo, todos esses são filhos do Deus Altíssimo. E Deus quer resgatar cada um, só que ele não obriga as pessoas a aceitá-lo. No caso da Roberta, a Roberta quis, e a Roberta falou: "Senhor, me muda, eu quero o Senhor". E aí Deus pôde atuar na vida dela. Se por um acaso você está em algum vício, seja qual for o vício, quer o vício de cocaína, crack, álcool, sexo, que é um dos piores vícios que existe, se você for a Cristo e falar: "Senhor, eis-me aqui", Cristo vai fazer um milagre na sua vida, como fez no da Roberta. Roberta, eu quero que você fale sobre a última imagem. Coloca para mim o que ela significa para você. A última, essa daqui. Olha, é a minha maior esperança. Eu até me emociono, porque eu acho que
se eu estou firme e se eu Pode falar ali. continuo firme, se eu continuo lutando nesse mundo que, vamos falar assim, eu poderia estar vivendo, seria muito mais fácil estar vivendo tudo que eu vivia até pouco tempo atrás. E quando eu olho para esse mundo tão triste, eu vejo aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia, quando eu olho para uma pessoa daquela, é a minha única esperança e o que me motiva é saber que um dia Jesus, ele vai voltar e eu vou viver um mundo que não vai ter mais droga, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, aonde eu vou poder viver feliz e para sempre com aquele que me abraçou no meu pior momento e que me abraça todos os dias. Então, eu anseio por esse momento, olhar para esse Jesus e falar: "Deus, obrigada, porque o Senhor foi o único que me abraçou e que confiou em mim, porque ninguém mais confiava". Então, assim, por gratidão, por amor, eu anseio por esse momento, é a minha maior esperança. Você sabe que eu sempre tinha o hábito de falar assim, "Olha, a morte é a única certeza da vida", mas assistindo um sermão eu falei: "Gente, eu vi o quanto eu estava errada", porque a morte não é a certeza, porque quando Jesus voltar, vai existir milhares e milhares de pessoas que não passarão pela morte. Então, a certeza que todos nós temos, eu quero falar para você, a certeza que existe nesse mundo, você crendo ou não crendo, é que Jesus, ele vai voltar e vai voltar com miríades e miríades e miríades de anjo tocando corneta. Jesus vai voltar e vai nos resgatar. Esse mundo aqui, ele vai ser transformado. Então, eu quero que Deus abençoe você que está nos ouvindo, que Deus te ilumine, que Deus te dê forças. E eu sempre digo o seguinte: nós falamos com Deus andando, caminhando, passeando, no carro, no trem, no trânsito, aonde você estiver, você tem como falar com Deus. Aonde você estiver, você tem como clamar. Não é isso, Com Roberta? certeza. Eu quero que Deus abençoe você que está nos ouvindo. E Roberta, deixa um recadinho final aí para quem está nos Vou ouvindo. deixar um recadinho final para você que está passando por uma situação difícil, para você que ora, 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 mas não vê resposta de imediato, não desista. A minha oração demorou 17 anos para ser respondida, mas eu clamei e eu continuei buscando um pouquinho mais, e de repente, porque o de repente de Deus costuma acontecer em dias comuns. E de repente, o céu se abriu para mim e hoje eu estou aqui. Então não desista daquilo que você tanto ora. Pode parecer que Deus não está ouvindo de imediato, mas Ele não vai desperdiçar nenhuma oração sincera e nenhuma lágrima que vai sair do teu olho, porque enquanto você ora e você busca, Ele está fortalecendo a tua fé. Então não desista de orar, não importa qual seja o motivo. O nosso Deus é Deus de milagre. Ele operou milagre no passado, operou um milagre na minha vida e continua operando milagres até quando Jesus voltar. E é isso. Gente, obrigada e compartilhe esse vídeo com o seu amigo, seu vizinho. Leve a mensagem. Até mais.